Você já reparou que tem dias em que tudo parece fluir? As coisas simplesmente acontecem do jeito certo. Você encontra pessoas certas, resolve problemas com facilidade e até o tempo parece conspirar a seu favor. E em outros dias, o caos reina. Você se sente exausto antes mesmo de sair da cama. As coisas dão errado em sequência, como se o universo tivesse se esquecido de você. Mas e se eu te dissesse que isso não é coincidência? Que existe uma chave invisível, escondida entre o sono e o despertar, que molda exatamente o que você vai viver nas próximas horas. Carl Jung acreditava que a forma como começamos o dia é mais poderosa do que qualquer plano, porque nesse momento a mente ainda está parcialmente no mundo do inconsciente, ou seja, ela ainda está conectada com o que há de mais profundo e mais criativo dentro de nós. É como se, por alguns minutos, você ainda estivesse com uma perna no mundo dos sonhos. E tudo o que você disser, pensar ou sentir nesse espaço se transforma em direção. Não é sobre repetir frases mágicas mecanicamente. É sobre o estado interior que você cultiva nos primeiros minutos do dia. O inconsciente não entende palavras vazias, mas ele reconhece intenção, emoção e verdade. Por isso, quando alguém diz algo pela manhã com o coração presente, isso ecoa, como um código, um comando interno que altera o tipo de realidade que será atraída. Jung chamava isso de alinhamento com os conteúdos inconscientes, quando o que você pensa, sente e diz está em ressonância com sua essência mais profunda. É como se o mundo começasse a responder de outra forma. E aqui entra o ponto-chave. Você pode programar a sua energia. Você pode ajustar seu campo interno como quem afina um instrumento. Mas isso só acontece quando você está desperto, e não apenas com os olhos abertos, desperto por dentro. No momento do despertar, você ainda está entre mundos, e é exatamente aí que mora o poder. Nesse intervalo invisível, você pode plantar intenções que vão florescer ao longo do dia. E agora vem a parte mais fascinante. Existe uma frase que atua como uma espécie de semente energética. Uma frase que, quando dita com presença verdadeira ao acordar, muda seu campo. Ela não tem magia nas palavras. A força está em quem você se torna ao pronunciá-la. Quer saber que frase é essa? Eu vou te contar. Mas antes, me diga nos comentários. Você costuma prestar atenção no que sente ou pensa logo ao acordar? Você nota a diferença nos dias em que começa com calma, fé ou gratidão? Escreve aí que eu vou ler tudo. Agora respira e se prepara, porque o que vem a seguir vai fazer seu dia, e talvez sua vida, tomar um rumo diferente. Jung dizia que os momentos limítrofes da consciência, como o instante entre o sono e o despertar, são portais. É nesse espaço que o inconsciente ainda está acessível, ainda não coberto pelas máscaras do dia a dia. E tudo o que você direciona ali tem uma chance muito maior de atravessar a mente racional e se enraizar na alma. A maioria das pessoas acorda e já se afoga em pensamentos automáticos. Elas pegam o celular, se lembram das dívidas, dos problemas do trabalho, dos conflitos que ainda não têm solução. E sem perceber, essas primeiras imagens emocionais viram a tinta com que vão pintar o resto do dia. É como se a alma ainda estivesse descalça, sensível, e alguém jogasse um balde de concreto sobre ela. Um peso invisível que vai drenando a energia ao longo das horas. Mas existe outro caminho. Uma escolha que parece simples, mas que poucos fazem. Dizer algo ao acordar que convoque a sua força e não a sua fraqueza. Uma frase pode ser como uma tocha acesa na escuridão, e quando dita com presença e intenção, ela muda o ritmo dos seus pensamentos, a postura do seu corpo, a vibração da sua aura. Jung compreendia isso como uma forma de alquimia interna, a arte de transformar o chumbo da repetição inconsciente em ouro simbólico. E aqui vai a frase que tantos ignoram, mas que pode mudar tudo. Hoje, eu escolho caminhar com confiança, mesmo sem saber o caminho. Simples? Sim, mas poderosa, porque ela ativa dentro de você algo que nem sempre está disponível. A entrega com presença, o movimento com fé, a abertura sem rigidez. Ela não é uma promessa vazia de que tudo vai dar certo. Ela é um compromisso real com o que você tem de mais vivo agora, o seu passo.
Essa frase não diz que você tem todas as respostas. Ela apenas te lembra que é possível viver com coragem, mesmo sem elas. E quando você começa o dia com essa vibração, algo muda no seu campo. As pessoas sentem, o universo responde. Você deixa de atrair experiências que refletem o medo e começa a atrair o que conversa com a sua força. Essa frase, repetida de coração por 7 manhãs seguidas, age como um ritual de reconexão. Você quer experimentar? Na próxima parte eu vou te mostrar o que acontece dentro do cérebro e do campo emocional quando você repete uma frase assim. E por que ela muda tanto o que você atrai, mesmo sem que nada lá fora tenha mudado. Mas agora me diz, você já tinha pensado na manhã como um momento sagrado de decisão? Comenta aí se vai tentar esse ritual nos próximos dias. E escreve a frase abaixo, se você quiser começar ainda hoje. Hoje, eu escolho caminhar com confiança, mesmo sem saber o caminho. Você já ouviu falar em plasticidade emocional? É a capacidade que o seu sistema tem de se adaptar internamente às experiências. E sabe o que influencia isso mais do que qualquer livro, curso ou palestra? A repetição emocional com intenção. Jung falava que a alma não se convence por lógica. Ela precisa sentir. Precisa ser tocada por gestos simbólicos e palavras carregadas de sentido. Quando você repete uma frase pela manhã, logo ao acordar, não é o conteúdo racional dela que importa. É a vibração emocional que ela carrega. E mais ainda, é a maneira como ela entra em contato com as imagens que o inconsciente traz do mundo dos sonhos. Nos primeiros minutos do dia, seu cérebro ainda opera em ondas mais lentas, as chamadas ondas teta. Nesse estado, a mente está mais receptiva, mais impressionável, mais maleável. É como um campo fértil, e cada palavra, pensamento ou imagem que você cultiva ali começa a germinar sem esforço. Por isso, quando você diz hoje eu escolho caminhar com confiança, mesmo sem saber o caminho, algo se move dentro de você. Você ancora um novo padrão e começa a quebrar pouco a pouco o ciclo invisível de repetição do medo, da dúvida, da autoproteção paralisante. É como se você pegasse na mão do seu inconsciente e dissesse: eu vejo você. Eu sei que o medo existe, mas mesmo assim eu escolho caminhar. Jung via nesse gesto um ato de individuação, ou seja, um passo em direção ao que você realmente é, e não apenas ao que foi condicionado a ser. E o curioso é que quando essa prática se repete, o mundo lá fora também começa a se reorganizar. Você passa a reparar em coisas que antes ignorava. Oportunidades pequenas ganham brilho. Portas que pareciam trancadas, agora mostram fendas. Não porque tudo mudou, mas porque você mudou o ponto de atração. E o mundo reage à sua nova frequência. Isso não é mágica, é psicodinâmica pura. Você atrai o que confirma sua narrativa interna. E quando essa narrativa muda, o universo não tem escolha. Ele precisa responder. Então me diz, você está disposto a assumir esse pequeno ritual todos os dias? Na próxima parte, eu vou te contar como o inconsciente testa a sua escolha. E por que os primeiros dias podem parecer mais desafiadores do que transformadores. Mas se você aguentar esse teste, o que vem depois é pura alquimia da alma. Quando você começa a mudar sua frequência, o inconsciente não aplaude de cara. Ele testa, porque ele não quer palavras bonitas. Ele quer compromisso interno. Jung explicava que a psique possui mecanismos de autoequilíbrio. E quando você tenta alterar um padrão antigo, é comum que surja uma espécie de resistência simbólica. Nos primeiros dias, parece que nada está funcionando. Você acorda, repete a frase, sente até um alívio momentâneo. Mas lá pelas 10 da manhã, o caos reaparece. O mesmo problema de sempre, a mesma pessoa difícil, a mesma sensação de desânimo. Mas isso não é fracasso. É só o inconsciente checando se você está mesmo disposto a escolher diferente, mesmo quando o mundo não colabora. É como se ele dissesse: você quer caminhar com confiança? Então me mostra. E joga na sua frente aquela mesma situação que te faz duvidar. Esse é o teste. E aqui entra o que Jung chamava de confronto com a sombra. Ou você volta ao velho padrão de medo e reatividade, ou você respira fundo. Lembra da frase:
e escolhe responder com consciência. É nesse instante que a transformação começa de verdade. Não é quando você está inspirado, é quando você está prestes a desmoronar, mas escolhe se manter desperto. Cada vez que você vence essa prova invisível, uma parte da sua alma volta para o lugar. Você reconquista territórios internos que estavam ocupados por hábitos automáticos, e é aí que você começa a atrair coisas diferentes, porque agora sua vibração não é mais de quem espera a vida mudar, mas de quem se tornou capaz de se mover, mesmo no meio da incerteza. Essa é a verdadeira força. E ela não vem do mundo externo. Ela nasce do ritual interno de dizer algo verdadeiro, todos os dias. Então, se nos próximos dias você sentir que as coisas pioraram um pouco, não desista. Pode ser só o inconsciente reorganizando o que estava preso há anos. Na parte seguinte, eu vou te mostrar por que esse simples gesto diário, uma frase dita ao amanhecer, pode ter mais efeito terapêutico do que muitas sessões de análise. Mas antes, comenta aqui se você já passou por essa fase de testes invisíveis e escreve de novo como um pacto consigo mesmo. Hoje, eu escolho caminhar com confiança, mesmo sem saber o caminho. Há quem passe anos em busca de respostas, saltando de livro em livro, de técnica em técnica, de mestre em mestre. Mas esquece de olhar para o mais simples, o que está repetindo todos os dias sem perceber. Jung dizia que os maiores bloqueios da alma não são causados por grandes traumas, mas por pequenas mentiras que repetimos até acreditar. E uma das maiores é essa: eu não sou capaz, eu não sei, eu não tenho força. Essas frases, ditas em silêncio, moldam a realidade. Não porque tenham um poder mágico, mas porque elas reconfiguram a forma como você se vê e, portanto, o que permite viver. Por isso, quando você troca esse padrão por uma escolha consciente, mesmo que sutil, você cria rachaduras nas paredes internas que mantinham sua luz aprisionada. Repetir uma frase como: hoje eu escolho caminhar com confiança, mesmo sem saber o caminho. Não é sobre positividade forçada, é sobre reverter o processo de autoabandono. É uma afirmação de presença, um gesto diário que diz: eu estou aqui, não com todas as certezas, mas com toda a minha vontade de seguir. Jung via nesses pequenos gestos simbólicos uma força enorme, porque o símbolo, ao contrário da palavra vazia, atravessa a lógica e toca direto o coração. E é isso que essa frase faz. Ela não te obriga a estar bem. Ela te convida a continuar, mesmo quando não está. Ela não promete milagre, mas oferece chão. Um chão invisível construído por dentro. E com o tempo, esse chão vira caminho. E o caminho vira destino. É assim que você muda o que atrai. Não lutando contra o mundo, mas transformando a lente interna que define o que você enxerga. Esse é o segredo. Não é sobre mudar o universo. É sobre mudar o que você envia para ele, logo no primeiro momento do seu dia. Na próxima parte, eu vou te contar por que a repetição simbólica é um dos instrumentos mais potentes da psicologia profunda. E como você pode usar isso para curar padrões muito antigos, inclusive os herdados. Mas agora me conta, você sente que já começou a mudar só de ouvir essa frase? Se sim, escreve ela mais uma vez nos comentários, com presença. Como quem planta uma semente no próprio campo energético. Hoje, eu escolho caminhar com confiança, mesmo sem saber o caminho. Existe algo ainda mais profundo por trás do que você escolhe dizer ao acordar. Você não está apenas falando consigo mesmo. Está mexendo nas placas tectônicas da sua história. Jung via o inconsciente como um rio subterrâneo, onde correm não só suas emoções, mas também os traços herdados da sua família, da sua cultura, até da humanidade inteira. É ali que vivem os padrões, que se repetem geração após geração, como vozes silenciosas que te guiam sem que você perceba. E quando você começa o dia de maneira diferente, com presença, com coragem, é como se algo dentro desse rio mudasse de direção. Talvez sua mãe tenha aprendido a começar o dia se preparando para a dor. Talvez seu pai tenha acordado todos os dias, se armando para lutar. E agora, sem perceber, você carrega essa mesma vibração. Mas o que acontece quando alguém interrompe esse ciclo?
quando alguém escolhe começar o dia com intenção e não com medo, com conexão e não com pressa, com confiança e não com autoproteção? A resposta é simples e poderosa. O sistema todo sente. É como se as gerações passadas observassem em silêncio e dissessem: finalmente, alguém escolheu diferente. Esse é o verdadeiro poder do despertar consciente. Não é só uma manhã melhor, é uma nova linha de tempo se abrindo. E não precisa de 1000 ações, só de uma escolha real, feita de dentro para fora. Na próxima parte, eu vou te mostrar como transformar essa escolha em um pequeno ritual matinal, um gesto simbólico que vai além das palavras e começa a reescrever sua energia, sua rotina e seus vínculos. Mas antes, respira fundo e apenas sente quem você seria se começasse todos os seus dias assim. Acordar consciente não é sobre controlar o dia, é sobre honrar o instante em que tudo ainda está maleável, em que você ainda não vestiu suas defesas, ainda não se afundou nas exigências do mundo. Jung chamava isso de estado liminar, uma brecha entre o inconsciente e o ego, onde o símbolo pode atuar como medicina. E é nesse momento que você pode criar um ritual, simples, mas profundo. Nada de fórmulas milagrosas, só 3 minutos, 3 movimentos. Primeiro, respiração. Antes de levantar, inspire fundo com intenção. Não é só oxigênio, é presença entrando. Respire como quem está voltando para si. Segundo, toque simbólico. Coloque uma mão sobre o coração, outra no abdômen. Esse gesto chama o corpo pro agora. Ele diz: estou aqui comigo. Terceiro, escolha verbal. Diga em voz baixa, ou apenas pense com nitidez. Uma frase que convoque sua força. Pode ser a que sugerimos, pode ser outra. O que importa é que seja verdadeira para você. Esse pequeno ritual não muda o mundo em volta, mas muda sua posição diante dele. E isso é mais do que suficiente, porque a partir desse centro, você vai responder diferente ao trânsito, à mensagem inesperada, ao comentário que antes te tirava do eixo. Você não vai repetir, você vai escolher. É isso que transforma a sua frequência, não a positividade forçada, mas a firmeza interior. Esse ritual é a sua âncora. E quando ele vira hábito, sua energia começa a carregar uma coerência nova. As pessoas percebem, as oportunidades também. Na próxima parte, eu vou te mostrar o que começa a acontecer quando você vive dias inteiros com essa nova qualidade interna. Spoiler, não é milagre, é sintonia. Mas antes, me responde nos comentários. Você tem algum ritual matinal? Ou está disposto a criar um novo só seu? Compartilha, porque às vezes é no ritual do outro que a gente encontra o nosso. Quando você começa o dia conectado consigo, algo muda. Mas o mais interessante é que essa mudança não fica presa ao início da manhã. Ela se infiltra em tudo. É como se a sua presença se tornasse contagiante. As palavras saem com mais clareza. As decisões não nascem da pressa, nascem do centro. E o que antes te tirava do eixo, agora só te encosta. Você responde diferente, sente diferente, escolhe diferente. Jung dizia que a transformação não é um evento, é um estado de consciência sustentado ao longo do tempo. E esse estado começa com um gesto simples, um ritual, uma escolha logo cedo que muda a rota do restante do dia. Você começa a perceber que o tempo se estica quando está presente, que certas conversas não te desgastam mais, que você não precisa provar nada, só viver com coerência. E quando essa coerência se instala, a realidade se ajusta. Você atrai pessoas que vibram na mesma frequência, percebe sinais onde antes via rotina, e o que parecia bloqueio vira passagem, porque agora sua vibração está dizendo ao mundo: eu estou desperto, e eu não aceito mais viver no piloto automático. É por isso que tanta coisa começa a mudar, sem que você force. O telefone toca com a ligação certa. Alguém que você não via há tempos reaparece com uma nova ideia. Um sim inesperado. Uma abertura que antes não existia. Jung explicava isso como sincronicidade. Eventos externos que espelham estados internos. O universo respondendo à sua nova frequência. Não é magia.
é congruência entre alma e gesto. Na próxima parte, a gente fecha esse ciclo com um olhar profundo sobre o poder de pequenas revoluções diárias. E por que quem começa assim termina o dia muito diferente de quem só seguiu o fluxo dos outros. Mas por agora, só observa. Hoje, quantas coisas já foram diferentes? Porque você começou com presença. A maioria das pessoas vive esperando por grandes transformações. Aquele momento em que tudo muda, um encontro, um sinal, uma virada. Mas Jung já sabia. A verdadeira virada acontece em silêncio, aos poucos, no invisível. É quando você escolhe não se trair, quando você decide começar o dia com consciência, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém reconheça. Porque nesse gesto pequeno, quase invisível, você está afirmando algo enorme. Eu não vou mais seguir dormindo. E o mundo sente isso. Você passa a vibrar diferente. E essa vibração começa a puxar outra realidade. As decisões mudam, as relações mudam, até a maneira como você se olha no espelho muda, não porque alguém te validou, mas porque você finalmente se reconheceu. Esse é o ponto que Jung chamava de retorno ao self, o momento em que você volta para casa, não como fuga, mas como afirmação. E não é sobre estar sempre bem, é sobre estar inteiro, mesmo nas dúvidas, mesmo na dor. Quando você escolhe viver seus dias a partir desse lugar interno, você para de atrair situações que te fragmentam e começa a atrair experiências que sustentam quem você está se tornando. Isso é o início da verdadeira liberdade. Na última parte, eu vou te convidar a fazer algo especial. Um gesto simbólico, uma despedida do padrão antigo e a ancoragem de um novo ciclo, mais consciente, mais coerente, mais seu. Aguenta firme. A próxima parte é ritual, e a alma adora ritual. Chegamos ao fim desse caminho. Mas você sabe, finais, na verdade, são começos disfarçados. Hoje você não recebeu uma fórmula, recebeu um espelho, e talvez tenha enxergado ali algo que estava adormecido. Aquela força silenciosa que mora em quem escolhe com coragem. Aquela centelha que não grita, mas persiste. Aquela parte sua que quer acordar, de verdade. Jung acreditava que todo despertar precisava de um gesto simbólico, não para impressionar ninguém, mas para firmar um pacto com a alma. Então aqui vai o convite. Amanhã, ao acordar, antes de tocar no celular, antes de lembrar das obrigações, coloque a mão no peito, respire devagar e diga algo verdadeiro. Não importa as palavras exatas, importa que venham de dentro. Esse é o seu ritual. Esse é o começo do seu novo dia e talvez da sua nova vida. E agora, se esse vídeo tocou algo em você, eu quero te pedir uma coisa. Não por engajamento, mas por ritual. Escreva nos comentários a frase que vai guiar seu amanhecer. Aquela que será sua âncora quando tudo parecer incerto. Pode ser a que sugerimos, ou pode ser uma nova, só sua. E se quiser que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam disso, compartilhe o vídeo. Às vezes, um simples clique é o que falta para alguém acordar. Não só do sono, mas da dormência emocional. Você não está só, e nunca esteve. A verdade é que mesmo quando tudo parece escuro, o inconsciente guarda uma luz, e essa luz responde sempre que alguém escolhe acendê-la. Amanhã, ao abrir os olhos, lembre disso. Você não está apenas acordando, você está voltando para casa.